Vamos lá. Demorou, demorou. Como é seu processo criativo hoje em dia? Roteiro, desenho, planejamento? Vamos lá, cara. Acho que eu sou um grande defensor, né, lá no meu canal, do pessoal começar de uma maneira mais profissional a criação do mangá, né? Por muitos anos a galera foi muito no foda-se, no sentido de, eu tenho uma história, eu vou começar a pensar ela de qualquer jeito, aí o cara já tá pensando, tipo, no primeiro dia já tá pensando no capítulo 70 que acontece tal coisa, tal coisa, tal coisa, né? Em vez de estar planejando, pô, deixa eu começar do básico, deixa eu fazer algo fechado, deixa eu saber meus limites, né? Eu sinto que os artistas, e isso daqui é no geral, cara, perdão a todos os artistas aí, mas artista tem uma falta de noção da questão de autoclareza, né? De ter uma clareza mental quando tá começando, pelo menos, né? Tem muita gente que, obviamente, vai superando isso com o tempo, mas para quem tá começando é meio complicado, pela falta de direcionamento. Hoje em dia, o meu processo, ele geralmente começa com um brainstorming, né, do que o que eu quero fazer. Por exemplo, eu quero fazer um mangá que vai ser focado em garotos de 17 a 19 anos, né? E esses garotos, eles gostam de mulher, né, de romance, comédia romântica, e de personagens muito bonitas, né? Que chamem a atenção dele, que gerem como é que eu posso falar? Um carinho especial que ele vai ter por aquela personagem, né? Comédias românticas assim no geral, né? Aí o que que eu faço? Beleza, eu sei que eu quero fazer isso. Deixa eu pegar várias referências, né? Deixa eu fazer um brainstorm de ideias aqui. Pô, pode ter tal coisa, tal mangá fez de tal forma, tal outro mangá ele inventou tal coisa. Jogando ideias pro alto, eu vou vendo o que que faz mais sentido e mesclando essas coisas que façam sentido. Aí com isso, em vez de já criar um roteiro, eu começo pensando, pô, beleza, agora eu sei mais ou menos o caminho que eu quero. O Zé Comé comentou, eu gosto de mulher. Eu também, cara. Todos nós. Eu. Exato, exato. Principalmente as 2D, vou falar aqui. Hoje em dia tá foda. Preferencialmente os dois. Preferencialmente. Vai, eu Ai, continuo. Sim, ai. sim. Mas enfim. Depois disso, eu começo então a ver, beleza. Eu já sei o caminho que eu quero seguir. Deixa então eu focar na questão de mangás semelhantes para pegar e ler os primeiros capítulos desse mangá, né? Para entender, tal autor seguiu de tal forma, né? O que que mais chamou a atenção nesse mangá aqui em específico, né? Uhum. Eu vou pegando recomendações, como por exemplo, eu entro no site do meu My Anime List. Agora é dica mais prática, né? Por exemplo, eu vejo que tipo de obra eu quero fazer. Eu citei que eu gosto de Gotobu no Hanayomi, né? O mangá das quíntuplas. Eu vou entrar lá no My Anime List, vou colocar o mangá de Gotobu no Hanayomi, e lá vai ter recomendações, né? Ou também a aba de o que que esse pessoal também lê. Semelhantes. Aí eu, pô, semelhantes. Deixa eu clicar pra ver. Então o pessoal também lê isso daqui, por exemplo, lê Nagatoro-san. Entendi, deixa eu ler um pouco de Nagatoro-san. Estão falando que também esse pessoal assiste o anime de Make Heroine, né? Aquele que rolou mês Nossa, atrás, Maquina é acho que muito do ano bom, passado. mano. Porra. Maquina é muito bom. É muito bom, né, cara? Uhum. Light novel, tá? Eu ainda não li a Light Novel, eu quero ler em japonês, cara. Eu tô com essa pira, eu preciso ler essa porra em japonês. Aí eu começo a ver, pô, beleza, estou entendendo. Perdão, tenho que limpar o nariz, estou meio gripado, rapaziada. Eu tento entender o que que aquele público então consome. Eu faço anotações referente a isso. Eu utilizo o Notion, né, aquela ferramenta, o aplicativo, o programa para estar fazendo essas anotações nesse estudo meu. É isso aí. Continuando aqui. Uhum. Então, depois que eu tenho tudo isso elaborado, aí eu começo a pensar, beleza. Deixa eu começar agora a fazer as ideias gerais da história. Eu não sou particularmente um cara que escreve tudo de ideia, tipo, começa tal cena, próxima cena tal coisa, depois tal coisa, depois tal coisa, né? Eu tenho a preferência de imaginar o começo, o meio e o final, né? Então, pô, o que que vai acontecer no começo? No começo vai rolar tal coisa, o meio vai rolar tal outra coisa, o final vai ser desse jeito exato, vai ter que concluir tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí com isso criado, eu começo a pensar, elaborar mais, pô, para isso acontecer, o que que tá precisando, né? Que aconteça, por exemplo, no mangá, ele tem a estrutura dele, o Shotenketsu, né? Que é uma estrutura de 4 atos. O que que vai acontecer no Ki? O que que vai acontecer no Sho, né? O Sho, por exemplo, que é a etapa de desenvolvimento. Então, o que que vai ser desenvolvido ali? Elementos que vão ser jogados para que no final
A minha finalização faça sentido e gere emocionalmente algo pro leitor, são pontos que eu acabo levando em mente na hora que eu tô já para começar a desenhar, né? Aí eu começo a desenhar o name, esse storyboard, né? O rascunho do mangá. E o ideal, né? O ideal é eu refazer esse name, tipo, pelo menos umas 5 vezes, né? Mas geralmente eu faço 2, 3 ali, no máximo. O ideal seria 5 a 10 ali, que você vai melhorando com o tempo, né? Pô, eu fiz uma versão desse mangá, só que poderia ficar melhor. Desse eu refazer ele todo, né? De uma outra perspectiva, mudando tal coisa, tal coisa. Vou dar um exemplo aqui. Em live, nos últimos meses aí, lá pra junho, julho, eu comecei a fazer um mangá em live. E esse mangá, ele. Eu fiz uma primeira versão dele. A, Ela entrou aqui dentro do quarto. Mas continua aí. Mas enfim, só finalizando, falando, ó, tem que patrocinar aqui porque as thumbnails o cara paga pra serem feitas, né? Não é feita de qualquer jeito, não. E ficou bem da hora aí. Mas vamos continuar. Então, na primeira versão que eu fiz, né, meses atrás, eu fiz de certa forma, com personagens tendo tal função ou outra função ali. Né? Na segunda versão, eu já mudei tudo, né? A perspectiva da história vai ser nessa outra personagem específico, sendo o primário. Essa daqui vai ficar em secundário, né? Então, eu dei uma boa mudança nesse sentido, aqui e ali. E isso só acontece depois que você, pô, eu não vou mandar, não vou finalizar já o que eu criei de primeira, né? Deixa eu pensar melhor, deixa eu refazer as coisas. Você vai tendo mais experiência, até nesse seu própria obra, entender mais os seus personagens, né? Algo bem importante. É pra fazer algo. Que nem o japonês. Cara, a gente quer fazer algo nível japonês, né? Então a gente vai tentar imitar o japonês até nisso, né? Entender Tem que fazer, pô. o, o sentimento, né? O kanji, na verdade, kanji, que é o sentimento Sim. emocional. Você vai tentar ter esse mesmo ponto que o japonês acaba tendo e demora com o tempo, cara. Não tem o que fazer. Depois disso, que eu tenho já o name finalizado, eu começo a finalizar as páginas, né? Eu faço tudo no digital, vale dizer. Uhum. Hoje em dia, cara. Hoje em dia, perdão, rapaziada, eu não sou desenhista de verdade, eu não uso mais papel. Só uso digital hoje em dia. Não, tem que se aprimorar e fazer o bagulho que dá pra entregar. Dando pra entregar, os caras nem pensam muito nisso, pra falar a verdade. Sim, sim. É. É porque tem gente que tem a preferência, né? De Sim. acabar trabalhando de tal forma. Só que hoje em dia, cara, mesmo o pessoal que trabalha no tradicional, como por exemplo o Yusuke Murata, o autor de One Punch Man, Sim, sim. um dos autores de One Punch Man, ele faz no tradicional, mas os efeitos, né? Pô, é Aí não tem retícula. como, pô. Tudo isso é colocado. Ele. É muito mais barato você fazer no digital, cara. Muito mais barato e rápido, né? Pra produção. Aí não tem o que fazer.